Jatos Rafale e submarinos elevam exportações de defesa da França para 19 bilhões em 2024. Os pedidos de exportação de defesa da França tiveram seu segundo melhor ano em 2024, subindo para mais de 18 bilhões de euros, devido à demanda por caça e submarinos Rafale, disse o ministro das Forças Armadas, Sébastien Lecornu, às tropas, em seu tradicional discurso de Ano Novo em Paris, na terça-feira. Lecornu pediu que 2025 seja um novo ano recorde, impulsionado por exportações de embarcações de superfície, submarinos, radares, artilharia, helicópteros e ainda mais jatos Rafale. Os esforços de exportação também se concentraram na versão mais recente do sistema de defesa aérea franco-italiano SAMP-T, que o ministro disse ser fundamental para a defesa contra futuras ameaças de mísseis balísticos, particularmente do Irã e da Rússia. A França conta com exportações para ajudar a pagar pelo que chama de autonomia estratégica, permitindo que o país mantenha capacidades para construir um caça inteiro ou um submarino movido à energia nuclear, com uma economia, uma fração da dos Estados Unidos ou da China. A França foi o segundo maior exportador de armas no período de 2019 e 2023, depois dos Estados Unidos, respondendo por 11% das exportações globais de armas, de acordo com dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Exportar nossas armas é vital para desenvolver nossa base industrial e tecnológica de defesa, disse Lecornu. É igualmente vital para nossa balança comercial e para criar empregos em toda a França, mas também é um pré-requisito para nossa soberania. Os pedidos do ano passado incluíram quase 10 bilhões de euros para o jato Rafale da Dassault Aviation e submarinos da Naval Group, de acordo com Lecornu. Os pedidos gerais de exportação de defesa da França, mais que dobraram de 8,2 bilhões de euros em 2023, após um recorde de 27 bilhões de euros em 2022. Separadamente, a Dassault Aviation relatou pedidos de exportação para 30 caças Rafale em 2024, de 18 no ano anterior. As entregas de exportação aumentaram de 2 para 7 aeronaves, em entregas totais de 21 jatos Rafale em 2024 e 3 no ano anterior. Lecornu alertou que o fracasso do governo em aprovar um orçamento para 2025 no ano passado, em um parlamento dividido, ameaça a capacidade da França de financiar os militares suficientemente. Ele pediu aos legisladores que assumissem sua responsabilidade legislativa, dizendo que as Forças Armadas deveriam, no mínimo, receber o orçamento estabelecido na Lei de Gastos Militares de 2024-2030 para garantir a real eficácia militar da França. O aumento anual do orçamento de defesa de 3 bilhões de euros durante o período de planejamento deve ser visto como um piso, certamente não um teto, disse o ministro. Com as ameaças à segurança aumentando, não devemos enfraquecer. A produção de armas está aumentando em países em guerra e regimes autoritários, mas também nas grandes potências democráticas, algumas das quais são aliadas e concorrentes de exportação, de acordo com o ministro. A França está apenas no começo de atingir o nível de uma verdadeira economia de guerra, apesar de isso ser essencial para a sobrevivência da indústria de defesa soberana do país, disse Lecornu. A economia de guerra que estamos implementando também deve tornar nossa indústria de defesa mais competitiva no mercado de exportação, particularmente em termos de prazos de entrega e preços, quando há uma competição brutal sendo travada, enquanto o mundo se rearma. Lecornu disse anteriormente que os prazos de entrega lentos fizeram com que as empresas francesas perdessem pedidos para rivais estratégicos. Os planos da União Europeia para apoiar a indústria de defesa são úteis, mas não devem resultar no dinheiro dos contribuintes europeus sendo gasto na produção de equipamentos americanos sob licença, argumentou o ministro. Este último pode fornecer a ilusão de autonomia europeia, mas colocaria o continente à mercê de uma potência reviravolta estratégica por seu aliado dos Estados Unidos, de acordo com Lecornu. Os países da União Europeia devem permanecer soberanos na definição de requisitos operacionais e de capacidade, disse Lecornu. O papel da Comissão Europeia deve ser acelerar e simplificar o desenvolvimento das indústrias de defesa europeias.
não tomar o lugar dos Estados-membros, criando complexidades ou restrições adicionais. O ministro pediu aos fabricantes que assumissem mais riscos na inovação de armas, em vez de contar com o governo para pagar por novos projetos onde há um mercado, por definição, o modelo econômico a ser encontrado, e o contribuinte sozinho não pode ser sistematicamente chamado em nenhuma forma de pré-condição. As prioridades francesas em 2025 incluíram a implantação de inteligência artificial em todo o Departamento de Defesa, começando na inteligência operacional e cibernética. O objetivo é tornar a inteligência artificial disponível para todos os usos operacionais, incluindo guerra antidrone, tomada de decisão operacional, controle de fogo para robôs terrestres e auxílio de pilotagem para jatos de caça e esclecônio. O ano de 2025 deve nos permitir avançar em uma marcha e fazer da França um dos países líderes mundiais no campo de inteligência artificial militar. A França também está apostando em tecnologias quânticas que terão um grande impacto em como a guerra é travada. De acordo com Lecorne, as Forças Armadas implantarão unidades inerciais quânticas em submarinos e jatos Rafale e relógios atômicos quânticos em seus satélites. O espaço também será essencial em 2025, com o primeiro voo comercial do lançador Ariane 6, levando o satélite de vigilância militar CSO-3 à órbita. A França planeja organizar uma cúpula espacial militar no primeiro semestre para reunir a indústria espacial francesa e priorizar as necessidades militares. Drones serão outra área de foco, com a França buscando garantir que cada unidade do Exército, cada embarcação de superfície da Marinha ou cada aeronave da Força Aérea Espacial tenha seus drones acompanhantes e sistemas antidrones correspondentes. A indústria deve se mover rapidamente, se necessário, recorrer a sistemas existentes, baratos e prontos para uso, em vez de passar por anos de desenvolvimento e certificação, disse Lecorne. A situação é urgente e aqui também apenas os resultados contarão. A França não está onde precisa estar em termos de guerra eletrônica antidrone. E Lecorne disse que espera um salto à frente nessa área em 2025. Onde drones estão presentes, eles devem ser espelhados por capacidades de guerra eletrônica, seja para interferência ou detecção. Todas as nossas plataformas e bases avançadas serão alvos amanhã e devem ter suas próprias capacidades de guerra eletrônica. A Arábia Saudita negocia com a Turquia a compra de 100 caças Taycan de quinta geração em um acordo bilionário. A aquisição fortaleceria sua força aérea em meio ao conflito no Iêmen. Os meios de comunicação turcos informam que a Arábia Saudita pode estar interessada em adquirir mais de 100 aviões de combate Kan da TAI, Turkish Aerospace Industry, o caça avançado desenvolvido pela Turquia no âmbito do programa TFX, Turkish Fighting X, para modernizar sua força aérea. De acordo com as informações, a possível aquisição foi discutida durante a recente visita à Turquia de uma delegação liderada pelo vice-ministro da Defesa saudita, Khaled bin Hussein al-Biari, e pelo comandante da Real Força Aérea Saudita, Turk bin Badan al-Saudi. A delegação se reuniu com representantes da Roketsan, Turkish Aerospace Industries e Aselsan. No entanto, não há confirmação oficial de nenhuma das partes envolvidas sobre a possível compra. Em um comentário posterior às primeiras informações publicadas no LinkedIn, Steve Trimble, da Aviation Week, escreveu que a Arábia Saudita não disse uma única palavra sobre este acordo e que duvido muito que ele esteja perto de ser concretizado. De fato, o caça Kan ainda está na fase de protótipo e a produção em série ainda não começou. Os novos caças Kan consolidariam e complementariam a já robusta frota de caças da Real Força Aérea Saudita. O novo acordo também marcaria uma mudança em relação à tradicional dependência da Arábia Saudita de equipamentos militares norte-americanos e europeus. Além disso, a Arábia Saudita está buscando fortalecer sua capacidade de produção de defesa nacional e, ao mesmo tempo, estabelecer sólidas alianças internacionais como parte de sua estratégia Visão 2030. A aquisição de 100 aviões Kan estaria alinhado com este objetivo. Vale destacar que a Força Aérea da Arábia Saudita também encomendou os drones turco Bayraktar. Aqui em Mali, Medium Altitude Long Endurance, em 2023, a Baykar afirmou que o acordo foi o maior contrato de exportação de defesa e aviação da história da República da Turquia. O Kan, que pretende substituir a frota turca de 240 caças F-16 até a década de 2030, é uma plataforma avançada com importantes semelhanças com os caças de quinta geração de outras nações, como o F-22, o F-35, o J-35 e o Su-57. A aeronave
apresentado em 2019, entrou em serviço em março de 2023 e realizou seu primeiro voo em fevereiro de 2024, mas ainda está em fase de desenvolvimento. Os detalhes sobre as especificações do CAN são limitados, mas estima-se que ele possa atingir uma velocidade máxima de Mach 1,8 e um teto operacional de 55 mil pés. Outros parâmetros de desempenho ainda não foram divulgados. Entretanto, sabe-se que a aeronave possui um peso máximo de decolagem de 60 mil libras. Está previsto que a Força Aérea Turca receba os primeiros 20 caças CAN Block 10 em 2028. Inicialmente, os CAN serão impulsionados por dois motores General Electric F-110 GE-129, os mesmos que equipam os F-16C turcos Block 50, fornecendo um impulso de 58 mil libras à TAI, planeja substituídos por motores autóctones no futuro, conferindo à aeronave capacidade de supercruzeiro. De acordo com a mídia turca, sem os novos motores, o CAN não pode ser classificado como um caça de quinta geração, mas sim como um caça de geração 4.75, colocando um nível acima do Eurofighter Typhoon do Dassault Rafale, mas ainda um nível abaixo do F-35. Os mesmos relatórios também afirmam que, sem os novos motores, o CAN poderia ser considerado equivalente ao K-21 da Coreia do Sul. No entanto, também é verdade que a definição de geração perdeu parte de seu significado original e não reflete necessariamente as capacidades reais das aeronaves, o que leva ao risco de uso excessivo do termo geração. De qualquer forma, o CAN foi projetado para se integrar perfeitamente com os ativos existentes da Força Aérea Turca, bem como plataformas avançadas como o F-35, caso a Turquia seja readmitido no programa JSF. O desenvolvimento do CAN representa um dos programas mais ambiciosos da Turquia nos últimos anos, embora a indústria turca tenha demonstrado sua capacidade em diversas áreas, como o design, a produção de drones e a fabricação licenciada de diferentes tipos de aeronaves. A criação de um caça de quinta geração totalmente autóctone apresenta um grande desafio. O CAN parece ser uma arma atualmente adequada para a Arábia Saudita, especialmente se o país obtiver transferências de tecnologia e outros benefícios da Turquia, o que permitiria expandir sua indústria de defesa nacional e fortalecer sua força aérea. A Arábia Saudita também demonstrou interesse em adquirir o F-35 há algum tempo, mas até agora não recebeu autorização dos Estados Unidos. Ao manifestar disposição para comprar o CAN, a Arábia Saudita também pode estar sinalizando a Washington que possui alternativas ao programa F-35, exercendo pressão política sobre os Estados Unidos. Esse mesmo raciocínio poderia explicar o suposto interesse dos Emirados Árabes Unidos no caça J-20 chinês, relatado no início deste ano. A poderosa frota de caças da Real Força Aérea Saudita atualmente inclui 231 unidades do F-15CD SSA, 81 Panavia Tornado IDS e 71 Eurofighter Typhoon. Há também relatos que a Arábia Saudita está em negociações com a fabricante francesa Dassault para possível pedido de caça Rafale. Embora a empresa tenha confirmado a existência dessas aeronaves, nenhum acordo foi formalizado até o momento. Turquia agora está com o poder nas mãos. O país se torna uma potência impenetrável com um sistema de domo de aço início de longo alcance capaz de atingir 2.000 km e interceptar futuros alvos a 180 km. Em 7 de janeiro de 2024, o presidente da Turquia, Erdogan, anunciou uma série de iniciativas para aprimorar as capacidades de defesa aérea da Turquia. Falando após a primeira reunião do Gabinete de Ministros em 2025, o presidente delineou projetos estratégicos que ressaltam as ambições militares e a expansão do país. A Turquia integrou oficialmente o sistema de defesa aérea Cyper Block 1 em seu arsenal nacional, marcando um progresso significativo de autossuficiência tecnológica desenvolvido pela Roketsan, Aselsan e TÜBİTAK. Seja o sistema Cyper protege contra ameaças aéreas complexas, incluindo mísseis de cruzeiro e drones. Durante os testes em 2023, ele demonstrou a capacidade de interceptar alvos a mais de 100 km de distância. Versões futuras com alcance de até 180 km já estão em desenvolvimento. O presidente Erdogan também anunciou o lançamento do projeto Steel Dome, acelerou os planos para mísseis balísticos de longo alcance capaz de atingir 2.000 km. Essa série de iniciativas ressalta o compromisso da Turquia com a sua autossuficiência tecnológica e suas ambições militares. Ademais, durante a reunião do Gabinete de Ministros, o presidente Erdogan destacou a importância de fortalecer a defesa aérea do país para proteger contra ameaças complexas, como o sistema Cyper Block 1. A Turquia agora possui a capacidade avançada de defesa aérea, capaz de interceptar alvos a longa distância. A integração do sistema Cyper no arsenal da Turquia representa um passo significativo para as forças militares do país. Durante a reunião dos ministros, foi enfatizado que os desenvolvimentos futuros, como as versões aprimoradas do sistema Cyper,
O grupo EDG revoluciona o mercado de defesa no Brasil com investimento bilionário em parceria com universidades e empresas, liderando o desenvolvimento de novas tecnologias inteligentes. O Brasil está prestes a se tornar um dos principais polos de inovação em defesa e tecnologia com investimentos estratégicos do Grupo EDG, reconhecido como referência no setor. O grupo de Abdul-Dubai já aplicou 3 bilhões no país e planeja transformar o cenário nacional com a construção de 2 fábricas de alta tecnologia. Essa expansão reforça a posição do Brasil como centro global de produção e exportação para as Forças Armadas. Com parcerias estratégicas com a aquisição de empresas líderes do mercado brasileiro e projetos inovadores com universidades e as Forças Armadas, o grupo EDG demonstra uma visão ousada para 2025. A aposta é clara: desenvolver tecnologia de ponto que coloca o Brasil na vanguarda da defesa global. Um dos grandes investimentos para 2025 será a inauguração da nova sede do CIAT em São José dos Campos. Além disso, a construção de uma fábrica tecnológica em São Paulo reforçará a capacidade de produção da empresa, que se especializa em mísseis e sistemas inteligentes. Segundo Rodrigo Torres, CFO do Grupo EDG, a meta é clara: exportar para o mundo todo, principalmente para a Ásia e a África. Por outro lado, a Condor, reconhecido por sua expertise em tecnologias não letais, terá uma nova unidade em São Paulo voltada à produção de câmeras corporais e sensores inovadores. A fábrica do Rio de Janeiro seguirá operando com foco em tecnologias convencionais. Essa transição estratégica visa posicionar a Condor em mercados de alta tecnologia e ampliar sua capacidade exportadora. Com esse investimento, as novas unidades prometem criar centenas de empregos e transformar a cadeia produtiva da defesa no Brasil, promovendo desenvolvimento local com foco na inovação. Outro aspecto de investimento estratégico do Grupo EDG para 2025 é a integração com universidades brasileiras. Instituições como a PUC, a Unicamp e o ITA estão entre as interessadas em colaborar em projetos que visam atrair talentos locais. Queremos aprender com as novas mentes e integrá-las ao setor produtivo, explicou Torres, reforçando o compromisso do conglomerado em alinhar a academia e a indústria. A empresa também reafirmou sua parceria com as Forças Armadas, especialmente com a Marinha, com quem assinou um acordo para o desenvolvimento de sistemas autônomos de defesa aérea e de superfície. A crescente preocupação com conflitos globais torna soluções anti-drone, como as desenvolvidas pelo Grupo EDG, uma prioridade estratégica. Um drone de $10 mil pode causar milhões em danos, alertou Torres. Com investimentos robustos e parcerias significativas, o Grupo EDG demonstra que o Brasil é um mercado-alvo e um centro estratégico para inovação e exportação de tecnologia de defesa. As novas fábricas, o foco em mísseis e tecnologia não letais, além da integração com universidades, mostram um modelo de desenvolvimento que combina modernização, criação de empresas e impacto global. Com esses movimentos, o Grupo EDG fortalece sua posição no mercado de defesa e eleva o Brasil ao novo patamar na cadeia global de produção tecnológica, declarou especialistas em entrevista à CNN. Nações da Ásia-Pacífico reforçam frotas navais anfíbias para repelir a China. Marinhas da região Ásia-Pacífico estão aumentando as capacidades anfíbias em um esforço para proteger seus litorais complexos, enquanto a China continua a demonstrar sua força militar na região. A Força de Autodefesa Terrestre do Japão, por exemplo, deve receber 10 novas embarcações e desembarque até o final do ano fiscal de 2027. Isso inclui 2 navios de apoio logístico de 3.500 toneladas, 4 embarcações de apoio de desembarque de 2.400 toneladas e 4 embarcações menores de apoio a manobras. O construtor naval japonês Naikai Sozen lançou o primeiro LSV em 28 de novembro e o primeiro LCU em 29 de outubro. Todas essas embarcações se juntarão a um grupo de transporte marítimo conjunto que será estabelecido em março e ajudarão a dar suporte à Brigada de Desdobramento Rápido Anfíbio, o equivalente japonês ao Corpo de Fuzileiros Navais.
Tóquio está alarmado com a vulnerabilidade de seu arquipélago sudoeste à intrusão chinesa. Os militares disseram, à luz do atual ambiente de segurança severo, as Forças Armadas do Japão construirá constantemente embarcações de transporte para fortalecer as funções de transporte para as ilhas. A Austrália está traçando o mesmo curso, pois rapidamente reformula sua capacidade anfíbia, com 18 novas Landcraft Medium e 8 Landcraft Wave. A defesa estratégica Wave do ano passado determinou capacidades litorâneas muito melhoradas. Os LCMs, projetados pelo Bidon Group, transportam 90 toneladas de carga, enquanto os LCHS maiores deslocam 3.900 toneladas. Em 22 de novembro, Canberra anunciou que o projeto LST-100 da Dami Shipyards havia sido selecionado para o LCH. A Austal construirá todos os LCMS e LCHS na Austrália Ocidental. O chefe do Exército da Austrália, Tenente-General Simon Stewart, disse: nosso plano é ter o primeiro médio na água até o final de 2026, o primeiro pesado até o final de 2028. Isso significa que temos que trabalhar com a indústria e fazer concessões sensatas para obter a capacidade, o que será uma mudança radical em relação a qualquer coisa que temos atualmente. O governo australiano disse que a aeronave dará suporte a uma estratégia de negação que inclui a implantação e manutenção de forças terrestres modernizadas com capacidade de ataque terrestre marítimo de longo alcance em toda a nossa região. Entre outros lugares, as Filipinas já têm 2 navios de plataforma de desembarque LPD da classe Tarlac, e o PT PAL da Indonésia está construindo outros 2 após um contrato de 2022 a serem entregues à Marinha das Filipinas em 2026. Esses LPDs são úteis para movimentar unidades ao redor do arquipélago filipino, incluindo suas bases existentes no mar da China Meridional. Manila está atualmente enfrentando pressão chinesa nesse território marítimo. Taiwan comissionou o LPD Yushan, construído internamente em setembro de 2022. Este navio de 10.000 toneladas não pode ajudar a conter a invasão chinesa em grande escala, mas pode dar suporte à contramedida de minas, restabelecer ilhas offshore e dar suporte a desembarque anfíbios. A Índia está arrastando a cadeia em termos de melhoria de seu transporte anfíbio limitado. A Marinha Indiana emitiu uma solicitação de informações para 4 LPDs S em 2021, mas pouco mais ocorreu desde então. A Navantia da Espanha se uniu à Larsen em outubro para oferecer a plataforma Juan Carlos I. No entanto, embarcações anfíbias estão competindo por financiamento contra submarinos e outros combatentes de superfície. Além disso, as fronteiras terrestres da Índia com a China e o Paquistão estão atoladas em tensões. Mídia OTAN anuncia envio de navios ao Mar Báltico para proteger a infraestrutura subaquática. A OTAN enviará cerca de 10 navios ao Mar Báltico para proteger a infraestrutura subaquática, informou a emissora finlandesa Yle, citando fontes nesta terça-feira, 7 de 1 de 2025. A Marinha da OTAN começará a chegar ao Mar Báltico no final da semana e permanecerá lá até abril. De acordo com a reportagem, os navios ficarão localizados perto de cabos de energia e telecomunicações e atuarão como fator de dissuasão, acrescentou o relatório. 4 cabos de telecomunicações subaquáticas foram danificados de 25 a 26 de dezembro na costa do Iêmen, prejudicando cerca de 25% de toda a comunicação online entre a Europa e a Ásia. 3 deles estão instalados entre a Finlândia e a Estônia, e um cabo conecta a Finlândia com a Alemanha. O Ocidente responsabiliza os routes do Iêmen que efetuam um bloqueio marítimo na região. Em novembro de 2023, o movimento Iêmen, que controla parte do Iêmen, tem apoio do Irã, iniciou uma campanha de ataques a navios mercantes alegadamente relacionados com Israel para impedir de transitar pelos mares Arábico e Vermelho até que a faixa de Gaza receba os alimentos e remédios que precisa. Perante o período de ataques em uma área fundamental para o comércio mundial e em particular para o petróleo, várias companhias marítimas optaram por enviar os seus navios para contornar a África, o que atrasa a
encarece transporte. Altas funcionárias do IEM afirmaram que mais de uma ocasião que continuarão realizando as suas operações militares até que Israel cesse a agressão contra o povo palestino. A maioria da infraestrutura da internet atual é feita por cabos submarinos e não conexões via satélite. Muitos dos cabos são de propriedade privada de algumas grandes empresas como o Google e a Meta, e outros do setor, enquanto outra parcela é de propriedade dos estados. Professor, o aumento dos gastos com defesa da União Europeia só vai semear discórdia, aumentar a dívida pública. Os planos da União Europeia de aumentar os gastos com a defesa só criarão divisões dentro do bloco e aumentarão o fardo das dívidas nacionais, disse o professor Stavros Kalenteredis, professor do Hagen College em Atenas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sugeriu em junho que a União Europeia invista 500 bilhões de euros na defesa durante a próxima década. O dinheiro pode vir sob a forma de contribuições nacionais adicionais e empréstimos conjuntos ou dos recursos próprios da União Europeia, que são as principais fontes de receita para o orçamento do bloco. Devido aos diferentes níveis econômicos e prioridades morais entre os Estados-membros da União Europeia, essa abordagem levará a uma diminuição da coesão, divergências internas e, por fim, discórdia e desarmonia. A narrativa em si é extremamente perigosa. Não só impulsiona os gastos com defesa, mas também perpetua a visão de que as prioridades passadas em saúde e infraestrutura eram erros que precisam ser corrigidos. Agora, estimulados pela presidente do futuro chefe dos Estados Unidos, Donald Trump, disse Stavros. A equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse às autoridades europeias em dezembro que sua nova administração exigiria que os aliados da OTAN se comprometessem a gastar 5% do seu PIB em defesa. Stavros chamou a atenção para uma narrativa de que a Europa deveria ter investido em autodefesa desde o início e que a presidência de Trump enfatizou o isolamento e enfraquecimento da União Europeia e a necessidade de autossuficiência. Parece que, se essa ideia ganhar força, veremos mais gastos e mais dívida nacional sendo acumulada em toda a União Europeia para financiar esse esforço de guerra, diz von der Leyen. Justificou seu plano pela necessidade percebida de acompanhar os gastos militares da Rússia e da China. Stavros disse que essa foi uma medida sem precedentes da União Europeia para se envolver ativamente em conflitos fora de suas fronteiras. Estamos vendo novas ideias emergir, não apenas sobre o aumento do investimento, mas também sobre a obtenção de mais empréstimos e a acumulação de dívidas nacionais massivas para garantir que os complexos militares e industriais dentro da Europa continuem funcionando, concluiu Stavros. O embaixador russo na Organização das Nações Unidas, Vasily Nebenzia, estimou na semana passada que a União Europeia gastou 47 bilhões em ajuda militar para a Ucrânia desde 2022. Mídia. Ataque do sistema Oresnik que destaca a vulnerabilidade a mísseis balísticos da Inglaterra. O ataque com o sistema russo de mísseis hipersônicos de alcance intermediário Oresnik enfatizou a vulnerabilidade da Inglaterra a mísseis balísticos, relata a revista Military Watch Magazine.
A vulnerabilidade da Inglaterra aos ataques de mísseis balísticos foi ressaltada pelo ataque de novembro do míssil hipersônico balístico russo de alcance intermediário Oreshnik contra um alvo ucraniano, o primeiro uso na história de tais armas em combate, diz o artigo. Jornalistas apontaram que os sistemas de defesa contra mísseis da Inglaterra não serão capazes de suportar ataques de maior distância ou mais complexos. Além disso, os autores do artigo lembraram que outros aliados da Inglaterra na OTAN expressaram sua preocupação com o estado da defesa antiaérea do país. Em 21 de novembro, as Forças Armadas da Rússia testaram com sucesso, em condições de combate, um dos sistemas avançados de mísseis de alcance intermediário Oreshnik, com um míssil balístico hipersônico em versão não nuclear. O alvo era a fábrica de defesa Uzmesh, na cidade ucraniana de Dnipropetrovsk. De acordo com o presidente russo Vladimir Putin, a produção em série do Oreshnik já começou. Mídia: lista de empresas chinesas proibidas do Pentágono pode prejudicar bancos dos Estados Unidos. Há tempos esperando para desempenhar um papel maior nas listagens de Hong Kong, os bancos de Wall Street podem encontrar um revés significativo após o Departamento de Defesa dos Estados Unidos adicionar um importante fabricante de baterias para veículos elétricos da China à lista de empresas proibidas. A maior fabricante mundial de baterias para veículos elétricos e fornecedores da Tesla, a Caut, buscava expandir para o exterior, abrindo participação para bancos estrangeiros, um passo que movimentaria cerca de 7,7 bilhões de dólares, segundo o estimativo do Morgan Stanley, divulgado pelo Financial Times. Porém, a ação do Pentágono de adicionar a fabricante a uma lista de empresas sancionadas acusadas de possuir ligações com as Forças Armadas da China, junto a outras, como a gigante de tecnologia Tencent e a Costco, ameaça mudar o cálculo de risco e recompensa dos bancos daqui para frente. Isso significa que, ao aceitar transações relacionadas às empresas de lista desta natureza, os bancos estão assumindo riscos de mercado. A inclusão na lista não tem o mesmo peso de uma sanção, mas é próximo o suficiente para que os bancos possam cortar preventivamente a exposição aos nomes. Apenas para evitar manchetes negativas, disse Han Shenlin, diretor para a China da consultoria norte-americana The Asian Group, a apuração do Financial Times. As crescentes tensões dos Estados Unidos e China têm prejudicado diversas relações comerciais, adicionando um grau de incerteza importante aos atores envolvidos. Não está claro agora se os bancos dos Estados Unidos vão continuar seu envolvimento após a ação do Pentágono. Segundo a apuração, a empresa controladora do gigante da tecnologia pagou 524 milhões de dólares em taxa de banco de investimento entre 2004, um ano de sua oferta pública inicial, e 2023, de acordo com o número do London Stock Exchange Group, beneficiando investidores de peso como Morgan Stanley, Bank of America, Goldman e Citi. A partir da medida do Pentágono obriga esses bancos a repensar seus negócios ou arcar com futuros prejuízos caso a situação escalone ainda mais. Apesar de a Caut e a Tencent estarem planejando uma ação legal para contestar a sua inclusão na lista do Pentágono caso as negociações com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fracassem, justificando que suas baterias estão em carros de diversos fabricantes globais, é pouco provável que os Estados Unidos evitem acentuar as tensões com Pequim. Força Aérea Indiana enfrenta crise. Erro bilionário na compra de caças de Dassault Rafale deixa o país vulnerável diante de ameaças chinesas e expõe falhas estratégicas. A decisão do governo indiano de abandonar um contrato para a aquisição de 126 caças médio multi-role combat aircraft em favor de um pedido emergencial de 36 caças Rafale diretamente da França está sendo considerado um erro estratégico. O alerta foi feito pelo ex-marechal do ar M. Max Al-Awaran, que criticou duramente a mudança de planos e suas consequências para a indústria aeroespacial indiana.
A aquisição emergencial dos caças Rafale, concretizada em 2016, visava suprir uma lacuna crítica na capacidade operacional da Força Aérea. No entanto, Matheus Waran argumenta que o cancelamento do projeto original, que incluía a transferência de tecnologia à produção local de 108 aeronaves, impediu o desenvolvimento da infraestrutura e mão de obra qualificada na Índia. Em 2007, a Índia iniciou o processo para adquirir 126 caças como parte do programa MMRCA, após anos de avaliações técnicas e testes rigorosos com 6 modelos concorrentes. Os Rafale e os Eurofighters foram selecionados como finalistas. A Dassault, fabricante do Rafale, venceu a licitação em 2011, entretanto, desacordo sobre os termos de transferência de tecnologia e as responsabilidades do RAL, Hindustan Aeronautics Limited, causaram atrasos. Com a incapacidade de finalizar os termos do contrato, o governo indiano optou por adquirir 36 caças Rafale em condições de prontos para voo, descartando a proposta inicial. Essa decisão, embora tenha selecionado a demanda urgente, foi amplamente criticada por ser mais cara e por não beneficiar a indústria indiana. Matheus Waran enfatizou que a decisão prejudicou os planos de longo prazo da Índia para expandir sua capacidade industrial em aviação militar. Além disso, a falta de produção local limitou a oportunidade de emprego e treinamento técnico, deixando a Força Aérea dependente de importações para a manutenção e atualização dos caças adquiridos. O ex-marechal também destacou que os caças Rafale teriam feito grande diferença durante as operações aéreas de Balakot em 2019, se tivesse sido entregues antes. Ele defende que contratos de defesa de grande porte devem ser tratados com acordos entre governos, priorizando os interesses estratégicos do país. Apesar da compra dos Rafale, a Força Aérea Indiana continua com um nível alarmante de esquadrões em operações abaixo dos patamares de 1965. Para corrigir essa deficiência, a Índia lançou em 2018 uma nova licitação para adquirir 114 caças sob o programa MRFA, Multi-Role Fighter Aircraft, priorizando a produção local. Entre os principais concorrentes estão o Rafale F-15 Ace e F-21 dos Estados Unidos, o Gripen sueco, o Su-35 russo, o Eurofighter Typhoon. O programa promete seguir a política Make in India, permitindo que os caças sejam fabricados no país e possibilitando atualizações tecnológicas futuras. O governo indiano também formou um comitê de defesa para supervisionar o projeto. O grupo inclui o secretário de defesa e o chefe adjunto da Força Aérea. Eles avaliarão as propostas e garantirão que o projeto siga os interesses estratégicos da Índia. A urgência para modernizar a Força Aérea Indiana é agravada pelo avanço tecnológico da China, que prevê operar 1.000 caças J-20 de quinta geração antes da Índia consiga implementar seu programa Advanced Medium Combat Aircraft. O comandante da Força Aérea Indiana, Amar Preet Singh, admitiu recentemente que a Índia está ficando para trás em termos de tecnologia e capacidade de fabricação. Ele ressaltou que o país precisa recuperar terreno rápido para manter a capacidade defensiva frente à China e ao Paquistão. Embora a Índia não planeje ofensivas contra seus vizinhos, a capacidade de resistir em múltiplas frentes é questionada. Para especialistas, a resposta precisa vir por meio de investimentos em produção local e negociações rápidas para aquisições futuras. Participação do BRICS Edg estratégico de jornal sobre a adesão recente da Indonésia.
A Indonésia mostra uma abordagem ponderada na política externa por ter entrado no BRICS durante uma época de mudança no poder global que está em andamento, dizem especialistas do jornal Sushino Morning Post. Em 6 de janeiro, uma nota do Ministério das Relações Exteriores brasileiro anunciou que a detentora da maior população e da maior economia do Sudoeste Asiático, a Indonésia, começou a fazer parte do BRICS. Nessa nota, o Brasil, que em 1º de janeiro assumiu a presença do BRICS, ressaltou a contribuição positiva do país Sudoeste Asiático para o aprofundamento da cooperação do Sul Global. A tendência da Indonésia em direção ao BRICS começou há muito tempo e no ano passado foi relatado que os líderes do grupo favoreciam a entrada do país. Porém, segundo Dede Dinarto, analista indonésio da empresa de consultoria estratégica global Koncel, a administração do atual presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, que assumiu o cargo em 20 de outubro de 2024, é mais decidido do que a anterior. No âmbito da política de boa vizinhança anunciado por ele, Prabowo visitou vários países da China e Rússia, os Estados Unidos e seus aliados. A participação do BRICS é um edg estratégico, oferecendo ao país flexibilidade caso haja um afastamento dos sistemas econômicos liderados pelo Ocidente. Cito Sul China Morning Post, a opinião do DED. O especialista acha que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que já ameaçou aos países do BRICS com suas tarifas, poderá ver esse passo da Indonésia como desafio aos interesses norte-americanos. Dandi Rafitrandi, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em Jakarta, disse que assim a Indonésia abre mercados e oportunidades de investimento na África e na América do Sul, além de aumentar os já fortes laços comerciais com a Índia e a Rússia. Além disso, a decisão de aderir à associação pode revelar que Prabowo tem uma aspiração de posicionar a Indonésia a si mesmo como um líder do Sul Global, pensam especialistas.